Então, na aula de hoje, eu queria fazer exemplos, começar com um exemplo sobre somas de rima, tá? É... Bem, eu queria começar com um exemplo bem específico, mas eu queria fazer observações sobre somatório, né? Sobre o somatório. Então, eu comentei que esse símbolo aqui, ele representa soma, ok? Isso é um somatório. Então a gente estava querendo somar aquelas áreas de triângulos, de retângulos, né? Eram vários retângulos que a gente tinha debaixo do gráfico. A gente somava tudo e para indicar que a gente estava somando a gente botava essa letra, tá? Que é o sigma, sigma maiúsculo, tá? Chama sigma essa letra. Então, sigma maiúsculo, letra grega. Como é que. Agora eu queria dizer como é que isso. Como é que a gente faz essas contas, né? Com somatório, tá? Então, por exemplo, se eu escrevo o somatório variando de i até n, tá? E aqui eu tenho uma expressão ci que está em função de i, isso significa né? Isso significa isso aqui, ó. Vou botar. Significa que eu vou somar. Isso aqui é uma expressão c que depende de i, tá bom? E o i começa no 1, ó. Então eu vou somar essa expressão trocando o i por 1, depois por 2, depois por 3, depois por 4, até chegar no n, tá? Então ficaria assim, ó. C1. Vendo? Eu estou trocando aqui o i, que está começando em 1, tá? E agora eu vou trocar o i por 2 e vou somar por 2 depois, né? Vou trocar por 3, por 4. E você vai somar até o último elemento da lista, que é quem? Que é o n. Então aqui vai ser Cn. Tá? Então é isso que representa o somatório. O somatório representa isso. Tá? Então isso aqui é uma maneira compacta de escrever isso. Tá? Você imagina só que aqui tivesse 100, uma soma com 100 elementos. Né? Tem que escrever 100 vezes. Né? Isso aqui eu uso um símbolo que é bem mais enxuto para representar isso. Tá? Então, exemplos. Tá? Exemplos. Eu quero representar aqui somar, por exemplo, i com i variando de 1 a 5, tá? Então eu vou trocar o i nessa expressão por 1, depois por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5 e vou somando. Então, ó, trocando o i por 1 vai ficar 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Outro exemplo. Eu posso somar começando em 0, por exemplo. 7, aqui eu vou botar, por exemplo, 2i mais 1. Tá? Isso aqui é a minha expressão. Ó. Okay? Então, como é que eu vou somar isso? Ó, eu vou trocar o i por 0. Trocando o i por 0 vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Tá? Esse é o primeiro termo. Mais. E agora? Agora eu troco o i por 1. Então, trocando o i por 1 vai ficar 2 vezes 1 mais 1.
Agora troco o i por 2. 2 vezes 2 mais 1. E agora troco o i por 3. 2 vezes 3 mais 1. E agora troco o i por 4. 2 vezes 4 mais 1. Troco o i por 5. 2 vezes 5 mais 1. Troco o i por 6. 2 vezes 6 mais 1. E troco finalmente o i por 7, que é o último. 2 vezes 7 mais 1. Tá? Então, ó, isso aqui é o i que eu estou substituindo em cada passo da soma. Tá? Eu vou trocando por todos os i's que tem entre 0 e 7. Tá? Esse é outro exemplo. Vou dar mais um exemplo. Eu posso começar o i onde eu quiser, tá? Eu poderia começar no 3, por exemplo, e ir até o 6. I ao quadrado. Então, por exemplo, aqui ficaria, né? O meu somatório começa em 3, ó. Então, seria 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Esse é um outro exemplo de somatório. Tá bom? Então, é assim que a gente usa o símbolo somatório, tá? Ele representa a soma. Você vai substituindo a expressão que aparece aqui, né, pelos seus respectivos i's, tá? Do de baixo até o de cima. Bom? Então esse é o somatório. Bom, feito isso, eu queria então começar com um exemplo. Vamos calcular uma integral aqui por somas de rima. Então, exemplo. Vamos usar somas de rima para calcular integral de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x mais 6 dx. Tá? Bom, como é que a gente faz isso? Tá? Então a primeira coisa aqui é uma integral definida, né? Eu quero encontrar a área, né, que está debaixo do gráfico desse negócio aqui, tá? Poderia se entender assim. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Bom, vamos fazer as contas, tá? Primeiro, eu vou antes de começar isso aqui, eu vou usar duas expressões, tá? Então, antes de começar o exercício, por exemplo, eu quero dar duas fórmulas. Enunciar duas fórmulas. As duas fórmulas, elas envolvem somatório, tá? Então, a primeira fórmula é isso aqui. Tá? Se você estiver somando i ao cubo, de 1 até n,
Tem uma fórmula para isso, que é n multiplica n mais 1 dividido por 2, tudo ao quadrado. Tá? E uma outra fórmula que a gente também vai usar nesse exercício é: se eu somar de 1 até n a expressão i, isso vai me dar n, que multiplica n mais 1 dividido por 2. Tá? Então são duas fórmulas, tá? Isso aqui são coisas que a gente tem que saber para fazer o exercício, tá? Você não precisa se preocupar de onde saíram essas fórmulas, que a gente não vai usar muito esse tipo de coisa, tá? A gente só vai admitir que existe, que isso existe, e a partir disso a gente vai fazer o exemplo, tá bom? Então são fórmulas aí que envolvem somatórios. Bom, admitindo isso, vamos começar então efetivamente a fazer o exercício, tá? Então a primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir o intervalo onde eu estou integrando, tá, em subintervalos de comprimento igual, tá? Então, o intervalo vai ser o quê, né? Então, precisamos dividir o intervalo. Né? O intervalo que eu estou calculando aqui é o que, né? Vai de 0 a 3, né? Intervalo de integração. Em n subintervalos de comprimentos iguais. Né? E qual que é o comprimento do intervalo? Eu pego o final menos o inicial e divido pelo número de intervalos que eu quero ter. Tá? Então isso aqui vai me dar o número de intervalos. Tá? Então, o comprimento dos intervalos, que é o ΔX, que eu chamei na aula anterior, é 3 sobre n. Tá? Então, estou dividindo isso aqui em n intervalos de comprimento 3 sobre n. Tá? Então, se eu fizer isso, quem são os elementos, quem são os pontos que eu tenho que tomar no intervalo? Algo? Temos os pontos. Então, o primeiro ponto começa com o extremo esquerdo do intervalo, né? Então, o primeiro ponto é o x0, que é 0. Tá? O segundo ponto é o x1. E quem é o segundo ponto? É o primeiro ponto somado do comprimento do intervalo, que é 3 sobre n. É 0 mais 3 sobre n. Tá? Ó, aqui é essa figura aqui, ó. Começo no 0 até 3. Então, estou dividindo em intervalos de comprimento, né? Então, cada intervalo aqui, ó, tem comprimento 3 sobre n, né? Então, se cada intervalo tem comprimento 3 sobre n, esse ponto aqui vai ser o ponto 3 sobre n mais 0. E esse ponto aqui vai ser o ponto 3 sobre n, que é o comprimento do intervalo, mais o anterior, 6 sobre n. E esse cara aqui vai ser o anterior mais o comprimento, que é 6 sobre n mais 3 sobre n. E assim vai. Tá? Eu vou botar aqui na parte de cima para não confundir. Então aqui 9 sobre n e assim vai. Bom? E assim vai.
Então, vou só repetir aqui, ó. O x2 vai ser 6 sobre n, né? Etc. Quem que vai ser o xi? O xi vai ser 3i sobre n. Bom, xi é 3i sobre n. E assim vai. E o xn mais 1, que é o último, vai ser o 3. Então, já tenho aqui dividido os meus intervalos. Bom, o intervalo de ordem i vai ser o 3i sobre n. Beleza, já tenho dividido os meus intervalos aqui e os pontos que são os extremos de cada intervalo. Esse era o passo inicial, né? Agora eu preciso dizer quem que vai ser o CI. Não sei se vocês lembram. O CI era o cara que dava origem à altura do meu retângulo, né? Aqui, ó, a gente tem o comprimento da base do retângulo. E agora a gente precisa da altura, né? Como é que a gente determinava a altura? A gente pegava um ponto CI aqui no meio e calculava o F de CI. O F de CI me dava a altura, tá? Bom, é melhor apagar assim. Né? O CI eu posso pegar qualquer cara dentro do intervalo CI mais 1. Quer dizer, xi mais 1, tá? Então, o que eu vou pegar? Se eu posso pegar qualquer um, eu vou pegar o próprio xi, tá? Então, observar aqui. Agora, devemos tomar o CI, né, um número qualquer dentro do intervalo xi mais 1, tá? Então, como eu posso tomar um cara qualquer, para facilitar as contas aqui, eu vou tomar o xi como o CI, né? Por simplicidade, tome o CI como xi mais 1, como xi, tá? Então, se o CI é o xi, então eu sei que o CI é 3i sobre n. Bom, temos aqui então o nosso CI, tá? Então, beleza. Feito isso, já tenho tudo que eu preciso, tá? Então, eu tenho que é a integral de 0 até 3 dessa função, x ao cubo menos 6x mais 6 dx, vai ser o quê? Vai ser o limite com n tendendo a infinito, tá? Do somatório de f de CI delta x, que é o comprimento, tá bom? Com i variando de 0 a n. Então, vamos ver aqui, somatório f de CI, né? F de CI é f de 3i sobre n vezes. O Δx não muda. Δx é sempre o comprimento do intervalo, que é 3 sobre n. Então tem aqui.
Limite. Somatório. Então, calculamos o f de 3i sobre n, né? A minha função é essa daqui, ó. Então, no lugar do x, eu coloco 3i sobre n, tá? Isso aqui é a minha f, ó. Tá? Então, colocando aí, vai dar, abre parênteses, 3i sobre n ao cubo menos 6, 3i sobre n mais 6. Tá? Ficou isso aqui tudo. Bom, temos isso. O que a gente pode fazer? E ainda multiplica por 3 vezes n, né? Ó, que é esse cara aqui, ó, que eu já estava esquecendo. Tá? Bom, vamos fazer a conta, né? Vamos calculando. Aqui um somatório. 3i sobre n ao cubo é 27. I ao cubo sobre n ao cubo menos 18 i sobre n mais 6. Tudo dividido por 3 sobre n. Tá? Bom, a gente pode multiplicar agora esse 3 sobre n por tudo que está aí dentro. O que a gente vai encontrar? Deixa eu ver. Limite. Somatório. Ó, então vai dar 81 vezes i ao cubo dividido por n à quarta menos 54 i sobre n ao quadrado mais 18 sobre n. Então tem aqui, é isso que virou meu somatório. Tá? Agora, o que a gente observa? Tá? Observa duas coisas. Primeiro, que o somatório da soma é a soma dos somatórios. Tá? Então, eu tenho um somatório de 3 expressões, ó, disso, disso e disso. Então, eu posso separar isso na soma dos somatórios dessas expressões. Tá? O que significa isso? Significa escrever o seguinte, ó. Limite. Né? Então, eu tenho um somatório dessa expressão. Então, é somatório. Vou até botar em verde. Somatório de 81 i ao cubo sobre n à quarta. Tem um somatório agora do outro. Somatório de 54 i sobre n ao quadrado. Tá? E tem o somatório do outro. Somatório de 18 sobre n. Tá? Esse aqui variando, né? I igual a 0 a n. Esse aqui I igual a 0 a n. E o outro I igual a 0 até n. Bom, vou apagar isso aqui, vou botar da cor normal. Ok? Então separei aqui, ó, os somatórios. Bom? Agora, outra coisa. O somatório, ele só depende do i. Ó. O que eu estou somando aqui são expressões que têm a letra i. Tá? Tudo o que não tiver
a letra I pode sair do somatório, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar para fora do somatório tudo o que não depende da letra I. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa expressão. O que eu tenho que não depende da letra I? Ó, 81 e n à quarta. Então, eu posso colocar isso para fora do somatório. 81 sobre n à quarta. E deixar só o somatório de I ao cubo. Tá? E vou fazer a mesma coisa para a expressão. Aqui eu tenho 54 e eu tenho o n ao quadrado. Então, se não tem I, eu posso pôr para fora. Aqui, ó. Vai ficar só o somatório em I. Tá? E no último, tudo, né? Certo? Então eu tenho 18 sobre n, somatório. Bom? Vou apagar isso aqui. Bom, agora, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é a expressão que aparece no início do meu exemplo. Olha ela aqui, ó. Tá? E essa outra expressão é a que aparece aqui. Tá vendo? Então eu vou aplicar, eu vou usar, tá? Então, aplicando, vou ficar com limite, tá? 81 sobre n à quarta. Então, isso tudo, somatório de I ao cubo, vai dar n mais 1 sobre 2. Tudo ao quadrado. Tá? Agora, menos 54 sobre n quadrado. Essa expressão aqui, que eu circulei de preto, que é o somatório de I, né, dava n mais 1 sobre 2. Tá? E essa expressão aqui? Quanto que dá? Somatório de 1, né? Diego, aí não aparece I. Quando não aparece I, você soma o que aparece na frente n vezes, tá? Então, somatório de 1 de 0 até n, né? Você vai somar isso, esse número de vezes, tá bom? Beleza? Então aqui n. O que a gente tem agora? A gente tem tentar fazer umas contas aqui. Limite 81 n à quarta. Na verdade tem um errinho aqui, gente. Desculpa. Aqui, ó, o n aparece. Se começa do zero, né? Você está somando n mais uma vezes, tá? Então é n mais 1. Tá? N mais 1. Okay? De 0 até n tem n mais 1. Então aqui vamos... Essa parte de cá. Vamos resolver, né? Não tem jeito. N ao quadrado. Que multiplica n mais 1 ao quadrado. Né?
menos 54 vezes n, que multiplica n mais 1 dividido por n ao quadrado. E aqui 18 n mais 1 sobre n. Agora é muito simples, ó. A parte difícil já acabou. Tá? Agora é só aplicar os limites. Tá? Vamos com calma aqui, ó. N ao quadrado, eu simplifico com n à quarta. Vai ficar n ao quadrado embaixo. Então, 81. N mais 1 ao quadrado. E o n ao quadrado de baixo, eu vou botar aqui. Menos n, aqui eu simplifico com n ao quadrado, vai ficar n embaixo. Tá? Vai ficar 54. N mais 1 sobre n. E aqui vai ficar 18 n mais 1 sobre n. Tá? Então, aqui n mais 1. Eu vou lembrar que isso aqui, ó, é a mesma coisa que escrever 81. N mais 1 dividido por n ao quadrado. Tá? Por quê, né? Porque se eu tiver a ao quadrado sobre b ao quadrado, isso é a mesma coisa que elevar a fração inteira ao quadrado. Tá? No caso, o a é o n mais 1 e o b é o n. Tá? Isso. Aqui a mesma coisa. 54. Eu posso pôr n mais 1 sobre n. E aqui 18 n mais 1 sobre n. Tá? Por fim, para terminar, eu simplifico aí n mais 1 sobre n, vai ficar 81. 1 mais 1 sobre n ao quadrado, menos 54. 1 mais 1 sobre n, mais 18, 1 mais 1 sobre n. Tá? E aplico o limite. Tá? Limite de 1 mais 1 sobre n, quando o n tende a infinito, é 1. Né? Aí o limite passa para dentro, né, dessa expressão que está quadrado, tudo isso vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Né? Então, o que eu tenho no final vai ser o quê? Quando eu aplicar o limite, vai ser 81 menos 54 mais 18. Opa, sobre... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu esqueci um termo aqui, né? Eu esqueci o sobre 4 aqui, ó. Comer com angu, né? E aqui eu esqueci o sobre 2. Tá? Então aqui está sobre 4. E aqui está sobre 2. Aqui sobre 4. E aqui sobre 2. Sobre 4. Sobre 2. Aqui sobre 4. Sobre 2. Fazendo essa conta, vai dar 45 quartos. Então, a integral de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x mais 6dx é isso aqui, 45 sobre 4. Sobre 4. Então, tá aí, né? Uma conta gigante para a gente resolver essa integral ao invés de soma de rima, né? E, além da conta ser grande, porque o fato da conta ser grande não é problema, tá? O problema foi que para a gente resolver essa integral aqui, a gente teve que usar essas duas fórmulas, tá? Essa e essa. Tá?
E o problema maior é que se você estivesse olhando, ao invés de uma função polinomial, que foi o caso, se nós estivéssemos olhando para uma exponencial ou para um logaritmo, né, não haveriam fórmulas como essas aqui para a gente poder fazer aquelas somas. Tá? Então esse método, além de grande para fazer as contas, ele é restrito. Tá? Tem essas formuletas mágicas que aparecem aqui, mas elas aparecem porque a função que nós pegamos são polinômios. Se as funções não são polinômios, a gente não consegue umas fórmulas como essa para fazer a conta. E sem essas fórmulas, a gente não conseguiria calcular esse limite. Tá? Então, esse método ele tem bastante problema. Né? Ele é grande no sentido do número de contas que a gente tem que fazer para poder resolver, e ele depende dessas fórmulas de somatório. Tá? E essas fórmulas não estão disponíveis sempre. Tá? Elas têm com quadrado, né? Somatório de i elevado a r, você vai encontrar essas fórmulas. Tá? Mas quando eu pego uma exponencial, por exemplo, aí já não vai aparecer esse tipo de coisa. Tá? Eu não vou conseguir. Eu vou ter um somatório em função de exponenciais, vai ficar uma coisa bem mais difícil de calcular. Tá? Então, a ideia seria agora, né, como tentar calcular integrais como essa de maneira mais simples. Né? A pergunta, né, que vai motivar a partir de agora é a seguinte: existe uma maneira mais simples de se calcular essas integrais? E a pergunta é sim. Né? E a maneira mais simples de se resolver isso é dada através de um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Tá? Ele que vai dar a ferramenta que a gente precisa para tornar essa conta aqui muito simples. Você faz isso em 3 linhas. Tá? Bom, para isso a gente precisa saber algumas coisas. Tá bom? Então, para isso, eu vou começar com uma definição. Dizemos que uma função derivável f de x é uma primitiva de f se a derivada de f maiúsculo é a função f minúsculo. Tá? Então, a primitiva de uma função é uma função derivável que, quando você deriva, né, cai na função que a gente tem, na f minúsculo. Tá bom? Então, encontrar uma primitiva para essa função aqui, ó, eu estou circulando de vermelho, é achar uma outra função que, quando eu derivo, dá essa função aqui, vermelha. Tá? Então, isso é encontrar uma primitiva. Então, vamos dar aqui alguns exemplos de primitiva. Tá? Então, exemplos.
Vamos pegar aqui f maiúsculo, x ao cubo, por exemplo, e g maiúsculo igual a menos cosseno, são primitivas das funções f minúsculo igual a 3x² e g minúsculo igual a seno de x. Tá? Por que que essas funções são primitivas, né? Derivada de x ao cubo é 3x². Bom, f', derivada de f maiúsculo é igual a f minúsculo. Tá? E a mesma coisa para o cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então, derivada do menos cosseno é seno. Tá? Então, derivada de g maiúsculo é g minúsculo. Bom, então, a gente vai sempre usar essa notação de letra maiúscula para denotar a primitiva de uma função. Bom, sempre. E a partir disso, né, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Ele estabelece a relação entre a integral e a primitiva de uma função. Tá? O teorema diz o seguinte. O teorema fundamental do cálculo tem duas versões, tá? Vou botar a primeira aqui. Teorema fundamental do cálculo. Versão 1. Diz o seguinte, tá? Se f for uma função contínua, no intervalo AB, tá? Então, a função f de x definida por f maiúsculo como integral de a até x f de t dt, tá? Onde o x varia de a até b. Que propriedades que essa função tem? Então, essa função ela é contínua. Igual a f minúscula no intervalo fechado AB. E além disso, ela é derivável no intervalo aberto em AB. Aberto. Ok? E além disso, quando eu derivar a f maiúsculo, isso vai me dar a f minúsculo.
Opa. É x, né? Tem que ser a mesma variável. Tá? Ou seja, f maiúsculo é uma primitiva de f. Então esse teorema ele é muito importante. Tá? Porque vocês já estão vendo aqui, o que o teorema fundamental do cálculo diz é que existe uma relação entre calcular a área de uma função, que é o calcular uma integral, né, e achar a derivada de uma certa função. Tá? Basicamente já está dizendo isso. Ó. Se eu quiser calcular a área, né, essa integral aqui, ó, né, que é a área que vai de a até x, né, fazer isso, né, calcular a área que vai de a até x dessa função, tá, significa encontrar uma função f maiúsculo cuja derivada dá f. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo ele estabelece uma relação entre cálculo de áreas e derivadas. Tá? A princípio, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. O cálculo que tem acento. Tá? A derivada é coeficiente do lado da reta. Né? Integral é área debaixo do gráfico de uma curva. Né? Então, nós estamos falando de uma coisa é feijão e outra coisa é milho. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o teorema fundamental ele mostra que não, tem relação sim. Tá? Se eu quiser calcular a área debaixo do gráfico dessa função f, se eu quiser calcular a área debaixo do gráfico dessa função f, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma função f maiúscula, tá? Com a propriedade de que quando eu derivo essa função, eu volto na f. Tá? E que função é essa que eu tenho que derivar para achar? É essa função que aparece aqui. Tá? Esse quadradinho. Então é isso que diz o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, essa observação que eu falei, eu vou escrever aqui, tá? O teorema fundamental do cálculo estabelece a relação entre integrais e derivadas. Tá? De que forma? Né? Calcular a área abaixo do gráfico de uma função é equivalente a encontrar uma primitiva dessa função. O que é primitiva? Função que quando deriva da função que você quer calcular a área. Tá? Então isso aqui é maravilhoso, né? É assim, um negócio ímpar, tá? Os caras tiram
coelho da cartola, né? É uma coisa, a princípio, se eu tiver, eu nunca conseguiria dar um palpite desse, né? Se eu tivesse que calcular uma área, eu estaria fazendo até hoje dessa forma aqui, ó. Esse exemplo, estaria fazendo por soma de rima até hoje, né? Eu nunca conseguiria vislumbrar essa possibilidade de você relacionar derivada com integral, até porque geometricamente uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então é um coelho da cartola que se tira, tá? Mas isso aqui é verdade, tá bom? Então, esse teorema ele tem outra versão eu vou escrever aqui. A versão 2 também ajuda bastante, tá? Diz o seguinte: se você pegar uma função contínua, tá? For contínua, então a integral de a até b de f de x dx é igual ao f de b menos o f de a. Tá? E o que é f? F é primitiva, f maiúsculo. De f é qualquer primitiva de f. Tá? Bom, isso também é bem legal. Isso aqui ajuda muito a fazer cálculo de integrais definidas, né? A gente vai, nas próximas aulas, dizer que é uma integral indefinida. A integral definida é isso aqui, a gente vai usar esse. Tá bom? Uma observação está dizendo aqui, né? Onde f é qualquer primitiva de f minúsculo. Né? Então, uma observação que é interessante. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quantas primitivas uma função contínua possui? Lembrando que isso aqui é a função que, quando eu derivar, vai me dar essa. Então, perguntar quantas primitivas uma função contínua possui é equivalente a perguntar quantas funções que eu posso derivar que vão me dar essa daqui. Tá? Essa é a pergunta. Então, vamos tentar responder essa pergunta. Vamos pegar duas primitivas de f, tá? Ou seja, f maiúsculo e f chapéu maiúsculo. Duas primitivas de f. Ou seja, né? O que significa dizer que essas duas funções são primitivas? Significa que dizer que a derivada das duas é f. Tanto dessa quanto dessa. Ok? Bom, o que isso me dá?
Tá? Então, eu vou olhar aqui para a diferença das duas. Então, considere a diferença. Eu vou pegar f e vou subtrair da f chapéu. Tá? Então, eu vou pegar essa diferença e vamos derivar. Vamos derivar essa diferença. Tá? Então, eu tenho f menos f chapéu, derivando, vai dar, né, derivada da diferença, a diferença das derivadas, então vai dar f derivada menos f chapéu derivada. F derivada é f minúsculo. E f chapéu derivada é f minúsculo também. Opa, deu f menos f, que dá zero. Então, o que está me dizendo essa expressão aqui? Essa expressão está me dizendo que a diferença das duas funções sempre tem derivada zero. Tá? Opa, mas a gente sabe que uma função que tem derivada zero é sempre uma função constante. Tá? A gente já viu isso lá do teorema do valor médio. Né? Função que tem derivada constante, derivada nula, perdão, é porque é constante. Então essa diferença aqui é uma função constante. Tá? Então, logo, concluímos que isso aqui é uma constante. Tá? C constante. Ou seja, se você tem uma primitiva, a outra primitiva vai ser igual a que você tinha, mais uma constante. Ou seja, primitivas de uma função diferem só por soma de constantes. Tá? Conclusão. Duas primitivas de uma mesma função diferem apenas por soma de uma constante qualquer. Tá? Então isso também é bem importante, bem especial, tá bom? Se você pegar uma primitiva da função, João escolheu uma primitiva e Maria escolheu outra primitiva. Tá? As primitivas que elas escolheram são basicamente iguais. A diferença é que uma escolheu uma primitiva e a outra escolheu uma primitiva que é a mesma, somado com uma constante qualquer. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser raiz de 2, pode ser π, tá? Etc. Bom, vamos fazer alguns exemplos. Tá? Então eu vou refazer esse exemplo. Ó, esse exemplo aqui. Usando agora o teorema fundamental do cálculo. Bom? Vamos ver quantas linhas nós vamos gastar para resolver isso.
Vamos refazer o exemplo. Integral de 0 a 3, né? X ao cubo menos 6x usando o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então eu quero, olha só, eu quero integrar essa função aqui, ó, f de x. Onde quem é a função? É essa aqui, x ao cubo menos 6x mais 6. Tá? Então essa é a função contínua, que é esse polinômio, né, que eu quero integrar. Então, o teorema fundamental do cálculo diz o quê? O teorema fundamental do cálculo diz que a integral dessa função, tá? É o quê? Vou até botar assim. É igual a f de 3 menos f de 0. Tá? Que é esse aqui que eu estou usando, ó. A segunda versão do teorema fundamental do cálculo, tá? Ó. Integral definida é f de b menos f de a. Ok? Onde quem é f? Onde? F maiúsculo é uma primitiva de f. Ou seja, f é uma função que quando eu derivar vai dar x ao cubo menos 6x mais 6. Tá? Então, para calcular isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar ao contrário. Eu tenho que pensar numa função cuja derivada dá x ao cubo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Ó, eu sei que eu tenho que pensar numa função cuja derivada dá x ao cubo. Eu sei que quando eu derivo, né, eu vou multiplicar isso aqui por n e eu caio, né, eu diminuo uma unidade a potência, certo? Então eu tenho que pensar o seguinte, quem que é o cara que vai dar isso? Bem, é só tomar x a quarta sobre 4. Olha só, vamos pegar x a quarta sobre 4. Deriva. Derivada de x a quarta é 4x ao cubo, dividido por 4. 4 simplifica com 4 dá x ao cubo. Então, esse aqui, isso aqui é a derivada do primeiro. Tá? E desse? Quem que vai ser a... Opa! E desse? Quem vai ser a função? Vai ser a função 3x ao quadrado. Ó, se você pegar 3x ao quadrado e derivar, vai dar 6x. Tá? E a última, bem fácil, né? Vou tomar 6x. Porque a derivada de 6x é 6. Tá? Então tá aqui.
Então essa é a minha primitiva. Bom, então se eu tenho a primitiva, então a integral de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x mais 6 dx é f de 3 menos f de 0. O f de 3, vou até botar aqui de novo, não tem problema. Repetir. O f de 3 é 3 a quarta menos 4 menos 3 vezes 3 ao quadrado, tá? Mais 6 vezes 3. E o f de 0 é 0 em tudo. Tá? Então aqui dá 81 sobre 4 menos 27 mais 18. Tá? Que é exatamente o mesmo valor que deu na última, que era 45 sobre 4, tá? Então isso aqui tudo não conta como, isso aqui não conta como conta, tá? Isso aqui eu tô fazendo devagarzinho para explicar. O que conta como conta é isso aqui, ó. Eu gastei 4 linhas, tá? Para resolver a integral. A outra lá eu perdi a conta. Então é a maneira mais simples, tá? É usando o teorema fundamental do cálculo. Você tem que derivar o contrário, tá bom? Então, só observação, o que nós usamos aqui, ó? Se você pega, qual que é a primitiva que nós usamos, né? Então a primitiva da função x elevado a n, né? Vou botar aqui o f de x é, então a conta que nós fizemos, né? Quem que é a função que eu preciso derivar para chegar nisso aqui, tá? É essa aqui, ó, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, tá? Essa é a conta que nós fazemos, tá bom? Porque ó, se você pegar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, se você deriva, o que a gente vai encontrar, né? Multiplica por n mais 1. E aí, o expoente você diminui 1, n mais 1 menos 1 é n, sobre n mais 1. Não, n mais 1 simplifica com n mais 1, fica x elevado a n. Tá? Então, sempre quando você quiser calcular a primitiva de um polinômio, você vai usar isso aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, né, a gente tinha, qual que era o primeiro, né? X à quarta sobre 4. Perdão, aqui, ó. X ao cubo, né? Então, é só você trocar, ó. Eu quero calcular a primitiva de x ao cubo, né? Quem que é a primitiva disso? Então, o n vai ser 3, tá? Você troca n por 3, vai ficar x ao cubo mais 1 dividido por 3 mais 1, né? X à quarta sobre 4. Ok? Foi o que a gente usou. Aqui, ó. Aqui. Bom? Mesma coisa para os demais. Bom? Esse aqui eu não vou apagar, não. Tá? Então, deixa aí essa observação. Mais um exemplo. Calcule
integral de exponencial de x 1 a 5. Tá? Integral aqui da exponencial de x de 1 a 5. Esse aqui é um exemplo que estava enrolado, se você quisesse. Estaria enrolado se você quisesse fazer por soma de rima. Tá? Aqui é muito simples. Tá? Então, quem que é a primitiva da exponencial de x? Tá? Então, eu sei que, como a derivada da exponencial na base é ela própria, então eu sei que a primitiva da exponencial é ela própria. Então, a primitiva da exponencial de x é a exponencial de x. É primitiva de f de x. A exponencial de x. Tá? Logo, a integral de 1 até 5 da exponencial de x dx é f de 5 menos f de 1, onde esse f é primitiva. Tá? Então é e elevado a 5 menos e elevado a 1. Fica por aí. Bom, o máximo que a gente pode fazer aqui, se quisermos, é colocar um exponencial em evidência, para ficar e elevado a quarta menos 1, mas também não precisa. Bom, se quiser deixar aqui, pode deixar dessa maneira. Então tá aí, ó, outro exemplo bem simples. Tá? Tem uma observação também que eu queria fazer, que é bem importante. Tá? Isso aqui a gente vai usar demais. É que é o seguinte, no cálculo da integral definida, integral é muito comum a gente denotar isso aqui, ó. A gente vai usar a anotação. A seguinte notação. Quando você pegar uma função f, tá? E aí colocar uma barra assim, e o a embaixo e um b em cima, tá? Isso aqui representa, eu vou botar aqui dois pontinhos, isso aqui é uma anotação, tá? F de b menos f de a. Tá? Sempre. Você viu uma função qualquer, uma barra grande, e o a e o b embaixo, é que você tem que substituir o b e o a no lugar do x e fazer a diferença, tá? Isso ajuda bastante. Então, um exemplo, ó. Exemplo, vamos pegar aqui a integral de 0 a π sobre 2 de seno de x dx, tá? Então aqui, o que a gente tem que fazer, né? Isso aqui, ó, eu vou fazer de duas maneiras, tá? Quem que é a primitiva do seno, né? Qual que é a função que quando eu a derivo, eu obtenho seno? A gente já viu lá em cima, é o menos cosseno. Então, menos cosseno é a primitiva do seno, né? Vou só botar aqui, ó. Menos cosseno é a primitiva da função seno. Tá? Então, o que eu vou fazer é já substituir direto. Então, eu já posso escrever aqui, ó, integral
de 0, π sobre 2, seno x dx, eu já troco na primitiva, menos cosseno. Bom, eu tenho que fazer o ponto π sobre 2 e do zero, então eu coloco assim, ó. Então isso é a mesma coisa que menos cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0, tá vendo? Que é igual menos cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1. Não. Tá? Então tem aqui 1. Então, isso aqui é para evitar de escrever, seja f maiúsculo, uma primitiva de cosseno, né? Igual eu fiz aqui, por exemplo, ó. Eu escrevi assim, f de 5 menos f de 1. Né? Eu poderia direto escrever assim, ó, se eu quisesse. Exponencial de x de 1 até 5. É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Onde esse exponencial aqui é quem? É a primitiva. Ok? Então fica a mesma coisa. Então isso aqui é uma coisa muito comum, muito usada. Tá?